Então, quando Édipo chega na cidade de Tebas, eu acredito que é Noamon, né? E ele se depara com quem? No caminho, é um penhasco ali, e no caminho, como se fosse cobrando um pedágio, está a esfinge. Né? E a esfinge chega para ele e fala assim, olha, decifra-me ou devoro-te. Então é simplesmente assim, olha, temos uma charadinha para vocês. Desta charada depende a sua vida. Decifra-me ou devoro-te. Então, não foi um pensamento que o Édipo teve livre de estresse. Era um pensamento sobre o qual dependia a sua vida. Essa é a primeira característica do enigma. Esse é o enigma. O que ele tem em comum com aquilo que ocorre na nossa vida? Muitas vezes nós estamos na sinuca, nós estamos numa enrascada e olha, ou resolve a aporia, ou resolve o dilema, ou você vai ser devorado por ele. Você vai sofrer consequências por isso. E aí ela fala assim para ele, bem, é o seguinte, qual é o animal que pela manhã tem 4 pernas? Ao meio-dia tem 2 e ao entardecer tem 3 pernas. Aí tipo pensou, deve ter suado. E ele falou assim, olha, é o ser humano, é o homem. Aí esse falou, e por quê? Aí ele falou, olha, porque de manhã, quando ele é jovem, ele engateia de 4. De 4, depois ao meio-dia, durante a vida, ele caminha nas 2, e ao envelhecer, ao ficar velho, ele precisa da ajuda de uma bengala, as 2 pernas já não o mantêm mais, e ele também não tem condição de voltar a engatinhar. A esfinge, mostrando um espírito esportivo fantástico, se jogou do despenhadeiro, ela se matou. Ela foi devorada pela resposta, que é outra característica do nosso dilema, do dilema da nossa vida. Se a gente consegue resolver, o dilema deixa de existir. Isso é muito interessante, isso é uma experiência de muito alívio. A ameaça vai embora. Aquilo que era uma situação ameaçadora e problemática deixa de ter qualquer manifestação na nossa vida. Agora, quando nós temos isso resolveu uma parte do enigma, resolveu o suficiente para que a esfinge fosse tirada de lá, da frente. Mas, vejam, o que Édipo não percebeu é que a charada tinha mais um nível. O que aconteceu com Édipo depois disso? Édipo, mais tarde, veio a se casar com uma mulher, com Jocasta, uma rainha, uma nobre, sem saber que ela era sua mãe. Quando ele veio a saber que ela era de fato a mãe biológica dele, o que ele fez em punição? Ele furou os 2 olhos em contrição, portanto ele ficou cego. Ao ficar cego, o que é que ele precisou fazer para poder caminhar? Ele precisou de uma bengala. Então o que o Édipo percebeu, que quando respondeu à esfinge, é o ser humano. Mas ele não se tocou que havia, além do universal humano, do princípio universal humano, existia algo da autobiografia dele implicada ali. Ele não percebeu que o animal em questão era ele. E muitas vezes, quando nós nos vemos moralmente prescrevendo o que é bom, o que é ideal para todos, como é que as coisas devem ser, muitas vezes nós estamos fazendo isso completamente alienados do fato de que aquilo ali passa por nós. Então, saber ouvir, você é passivo-agressivo, você não ouve ninguém, todos esses universais, gerais, passam necessariamente por mim. Esta é a diferença entre a lógica acusatória e a lógica confessional. A lógica acusatória é dizer, vocês, eles, não sabem o que fazem. A lógica confessional é, nós não sabemos o que fazemos. Há uma diferença, e é uma diferença ética, entre uma forma de olhar a vida e uma outra forma de olhar a vida. Portanto, Édipo percebeu o universal humano, mas não percebeu o autobiográfico.
E qual foi a perda? O que Édipo deixou de aproveitar quando ele não percebeu a própria implicação dele no enigma? Ele perdeu a possibilidade de notar a singularidade. Por quê? Porque todos os homens, todos os seres humanos engatinham, todos os seres humanos andam na patinha de trás, em pé, né? E todos mancam quando ficam idosos. Agora, precisar de uma bengala porque eu furo meus olhos por ter cumprido uma profecia maldosa, que foi casar com minha mãe, isto era absolutamente peculiar ao Édipo. Era autobiográfico. E essa particularidade, essa singularidade é o carro-chefe, é a força motriz da originalidade e da criatividade. Muitas vezes a originalidade a gente imagina que é vir com uma ideia que ninguém teve. Mas olha essa definição de originalidade. É fazer exatamente o que um monte de gente já fez, porém de um modo criativo. Portanto, esquecendo a coisa da maldição, do casamento com a mãe, dos poderes maléficos da esfinge, nós vamos lembrar que atentarmos à nossa particularidade, em vez de nos acharmos piores do que os outros, nos acharmos miseráveis ou tentar fugir dessa singularidade, talvez abraçá-la, aceitá-la, seja um primeiro passo do que nós podemos chamar de cura, de resolução, de solução de conflito interior. E essa solução pode nos levar a encarar, a lidar a vida no que diz respeito ao conflito, ok? Então, no que diz respeito ao enigma da esfinge, pode nos levar a uma criatividade, a reescrever, a reinventar, a repaginar as coisas já antigas em nós. Porque estas coisas antigas são o material mais abençoado, mais bendito, mais forte, mais poderoso que nós podemos carregar em nós mesmos. Imaginem-se sem uma história, imaginem-se sem memórias. Praticamente não sobra nada, a gente passa a ter o nível de consciência provavelmente de uma árvore. Até o sapinho cururu que mora lá no brejo tem memória. Alguma ele tem, algum aprendizado ele tem. Por fim, eu diria, vejam, a esfinge. Quais são as esfinges diante das quais eu me encontro? Como é que eu sei que eu estou diante de uma esfinge? É simples. É sempre que eu estou confrontado. É sempre que eu estou em xeque, ou é sempre que eu estou diante de algo que pode me ultrapassar. Toda vez que eu sinto que eu sou pequeno demais para a tarefa, burro demais para a tarefa, limitado demais para a tarefa, é exatamente a aposta da esfinge. A esfinge apostava: você não vai matar a charada e eu vou dar fim em você. Então, toda vez que nós tivermos uma circunstância adversa que configure isso para a gente, então nós estamos diante de uma esfinge. A esfinge não vai ser uma pessoa, a esfinge pode ser um valor, a esfinge pode ser um princípio, a esfinge pode ser uma circunstância. Aí é com você. Depende de cada Édipo, de cada Édipa, o que é a esfinge. Agora, como é que isto pode se configurar na vida de cada um? Aí é um assunto mais profundo e que depende muito da sua participação para a gente poder construir um saber em torno disso. É isso aí.